Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Peço a todos quem não é inscrito aí que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, e é isso aí. Eu fiz aí dois vídeos já, né, nos últimos meses. Eu gravei dois vídeos falando sobre o primeiro versículo do Evangelho de João, né, e comentei ali as duas primeiras sentenças já desse versículo. Primeiro vídeo nós tratamos sobre a expressão ali, ó, no princípio era o verbo, né? O segundo vídeo eu fiz falando sobre a segunda sentença, né? E o verbo estava com Deus. E agora nós vamos falar da terceira sentença, e o verbo era Deus. É claro, estou trazendo aqui a tradução, é claro, né? O termo grego é enarque en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theon, theos in hologos. Kai theos in hologos, exatamente. E vamos lá. Para esse pequeno estudo, eu estou trabalhando com esse livro aqui do Paulo On, meu professor de grego, inclusive. Estou ali fazendo o curso dele, muito bom por sinal. E esse lançamento dele, na verdade, ele é como se fosse um devocional. É um livro até pequeno e tal, mas assim, baseado no texto grego, cara. Então, é muito bom isso aqui. Então, para quem já estuda grego, é, um pouco mesmo de grego, o básico de grego, ele já serve muito. Para quem não conhece a língua grega, acho que fica um pouco complicado, né? Se bem que o texto dele é pequeno, é duas páginas, páginas são pequenas, então dá para entender também. Mas vamos aí para o texto. Então, kaiteos in hologos. Então, vamos para o estudo primeiro do vocabulário, né? Hotheos é o substantivo da frase, né? Que quer dizer Deus. Exatamente, é um substantivo. Aí nós temos o verbo eimi, que quer dizer ser ou existir, né? E que ele está aí na forma, nessa frase aí, ela vem com a palavra en. Está nessa forma aí, né? Mas é o verbo eimi. E o hologos, que também é um substantivo e que quer dizer a palavra ou o verbo. No caso aqui, nessa tradução aqui, né, trazendo o sentido para este texto. É claro que logo significa muito mais coisa, né? Por exemplo, palavra significa tratado, estudo e tal. Mas aqui significa palavra ou verbo, tá? Então vamos primeiro para o estudo da gramática, que vai dizer o seguinte, ó. A conjunção grega kai é a palavra mais recorrente em todo o Novo Testamento, ou seja, ela vai ocorrer mais de 9.000 vezes. Entre outras funções, a que se destaca é a conferência de fluidez à narrativa. Podemos estranhar a abundância de kai no texto grego, uma vez que em português a conjunção coordenativa aditiva e é utilizada de forma moderada, para que se evite repetições. No entanto, no texto grego, em muitos casos, a conjunção é usada para marcar uma pausa e pode ser traduzida por uma vírgula ou um ponto e vírgula. Olha só, no princípio era a palavra, ponto e vírgula. Ela estava com Deus e era Deus. Então você tem aqui o Kai pelo menos duas vezes nessa frase. E como ele disse aqui, no texto grego, é normal você encontrar o Kai várias vezes, principalmente em uma mesma frase, né? Porém, na tradução, se você traduzir sempre o Kai pela conjunção, então vai ficar muito repetitivo esse E várias vezes, né? Fica muito confuso, fica um texto realmente muito truncado. E esse cai, ele pode ser às vezes traduzido, como ele falou aí, assim, por uma vírgula. Por quê? Porque o cai, ele é uma pausa. Ele é uma pausa. Então ele pode ser, no caso, traduzido com a vírgula, pelo ponto e vírgula e pelo e também, né? No caso, foi como o tradutor da NVI fez, da NVT, da Bíblia de Jerusalém, da ARA, também eles fizeram, tá? Por exemplo, eu estou com a Bíblia Thompson aqui,
E a tradução, ele vai trazer, ó, no princípio era o verbo. Aí ele coloca uma vírgula. Essa vírgula era o Kai, né? Só que ele coloca a vírgula. Olha só. E aí ele coloca, né? E o verbo estava com Deus, aí vírgula, e o verbo era Deus. Então ele põe a vírgula e ele coloca o E. Já em outras traduções, ele não vai trazer esse E várias vezes, essa conjunção. Por exemplo, aqui no texto que nós lemos aqui do Paulo On, eu acho que ele vai usar a NVI aqui. No princípio era a palavra, aí ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula aqui é o Kai, né? Ela estava com Deus, aí o Kai, ele traduz agora, ó, e era Deus. Então ele tira da última sentença, ele tira aqui a palavra, ele não traduz o logos. O que eu acho que fica um pouco complicado, fica um pouco esquisito, mas é uma possibilidade também de tradução. Mas, saindo dessa primeira parte da gramática, nós vamos aqui agora para a parte da observação exegética, que eu acho também muito interessante. Ele vai explicar o seguinte aqui, ó. Nós podemos analisar a oração kateos in ho logos de duas formas. Em primeiro lugar, é possível que um predicado nominal que preceda um verbo de ligação, no caso o en aí é o verbo, né, como a gente viu ali no começo, né, no tempo imperfeito, seja um predicado nominal anártrico, ou seja, sem artigo, e expressa sentido definido, ou seja, literalmente, né, e Deus era a palavra, ou e a palavra era Deus, que é como a NVT traduz, inclusive. Em segundo lugar, o próprio contexto de João 1:1 leva à conclusão lógica de que o teós anátrico só se pode referir ao Deus de Israel, aquele a quem João se refere como Pai de Jesus Cristo, o Logos, em João 1:14. Por isso, o teós é traduzido corretamente pelo substantivo Deus, com D maiúsculo, né? Sem o artigo indefinido como algumas traduções vão trazer, por exemplo, a Bíblia dos TJ, né? A tradução do Novo Mundo, ele vai colocar esse artigo indefinido ali, um Deus, e o Deus com D minúsculo. Então, de uma certa forma, eles vão diminuir ali a divindade de Jesus. No caso do contexto de João, tanto do versículo, do capítulo ou do livro mesmo de João, ele vai mostrar várias vezes a divindade de Jesus. Então, essa tradução ela tem que ser levada em consideração com esse viés, tá? E aí tem uma aplicação aqui que o Paulo ele vai fazer também no final. Muito se tem debatido a respeito da divindade de Cristo, tendo por base esse texto, né? Há quem considere que a ausência do artigo definido torne o substantivo necessariamente generalizador, ou seja, era um Deus, como eu falei agora há pouco, né? Que algumas traduções aí vão preferir. Entretanto, como vimos acima, o Deus e Pai de Jesus Cristo é referido por um substantivo específico associado à pessoa de Jesus Cristo. O verbo era Deus, D maiúsculo. Se examinarmos esse texto à luz dos demais escritos joaninos, olha só, não só o Evangelho de João, mas até os outros escritos, por exemplo, Apocalipse, 1º, 2º, 3º João, né, que ele está se referindo. Podemos concluir que sua intenção era, sem dúvida, estabelecer a divindade e eterna existência de Jesus Cristo junto ao Pai. E é exatamente isso como eu falei. O contexto, ele vai nos mostrar exatamente essa mensagem que João ele vai tentar nos passar aqui. A deidade de Jesus ela está presente não só no Evangelho, como em todos os escritos de João e em todos os evangelhos, os 4 evangelhos, enfim, no Novo Testamento, você vai ver provas fortíssimas ali que vão apontar para a divindade de Jesus, tá? O Deus encarnado. Então, isso que ele fala para os seus discípulos estavam querendo ver Deus, não sei o que, ninguém nunca viu o Pai. Aí Jesus chega e fala, mas eu estou convosco há tanto
tempo. Ora, o que era que Cristo estava querendo dizer com isso, né? Então é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Deixa os seus comentários, deixa o seu like aí e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas, para que eles venham ter acesso aqui a esse conteúdo. Deus abençoe a vida de vocês. Deixe aí seus comentários.